Caríssimos fiéis, talvez ainda lembremos do Evangelho do último domingo do ano litúrgico, 24º e último domingo depois de Pentecostes, muito semelhante, aliás, ao Evangelho do primeiro domingo do Advento, que tratava da segunda vinda de nosso Senhor, a qual será cum potestate magna et majestate, isto é, com grande poder e majestade. O capítulo de São Mateus, do qual se serve a liturgia naquele domingo, diz: este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Mas, na sequência do relato, ouvimos o evangelista acrescentar o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Não é em vão, meus caros, que nos recordamos hoje do Evangelho do fim do mundo, porque se na segunda vinda haverá um sinal no céu que causará o choro de todas as nações, apesar da doutrina católica ter sido pregada a todos, hoje, na festa da Epifania, a Santa Romana Igreja comemora os primeiros sinais, ou melhor, as primeiras manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, a saber, a adoração dos Reis Magos, o batismo no Jordão e o primeiro milagre nas bodas de Caná. Assim, até chegar o dia em que aparecerá no céu o sinal que anuncia a segunda vinda do Redentor, e não houver mais tempo para as nações se converterem, é preciso considerar que, desde a sua primeira vinda, nosso Senhor Jesus Cristo não cessa de operar sinais para atrair a si todas as nações. Donde o introito de hoje dizer: eis que vem o Senhor dominador, porque o menino que se manifestou aos magos é o mesmo que há de se manifestar com grande glória e majestade, isto no último dia. Mas se nosso Senhor não cessa de se manifestar desde a sua primeira vinda, então não apenas as nações, mas também cada um de nós não estará desculpado por não ter correspondido às graças que nos foram enviadas, por ter, enfim, negligenciado não somente as graças, mas ter desprezado na prática o sangue de nosso Senhor derramado por nós, que nos valeu tão abundantes graças. Enquanto no mistério do Natal, caríssimos, vemos os anjos evangelizando os pastores sobre o nascimento do Salvador, hoje, no mistério da Epifania, vemos uma estrela guiando os magos, ao que devemos interpretar, segundo o comentário de São Gregório Magno, que as profecias convêm àqueles que têm fé, enquanto que os sinais convêm os que ainda não a têm. Mas seja por profecia, seja por sinais, importa notar que tanto os pastores quanto os reis magos foram advertidos do nascimento do Salvador. Afinal, diz São Paulo a Timóteo: Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É verdade, porém, que Deus, nosso Senhor, não pode querer a salvação, por exemplo, dos condenados, mas antes que fossem condenados, ou melhor, fazendo abstração da sua condenação, podemos guardar o sentido universal do versículo e afirmar com São Paulo que Deus quer a salvação de todos, ainda que não queira mais salvá-los, mas condená-los, uma vez que a morte os encontre em estado de pecado mortal. Na doutrina de Santo Tomás,
Deus quer a salvação de todos por vontade antecedente, isto é, antes de considerar as circunstâncias da vida de cada um, e não por vontade consequente, isto é, após ter considerado o rumo que a vida de cada um teve. O que significa que ao longo da nossa vida, enquanto houver tempo de nos salvarmos ou nos perdermos, nosso Senhor nos dará todas as graças atuais em ordem à nossa salvação. Normalmente respeitando, é claro, as circunstâncias particulares de nossa vida, o que nos faz pensar novamente no comentário de São Gregório Magno aos pastores que tinham fé, Deus enviou os anjos. Aos magos que não tinham a fé, Deus enviou a estrela, Deus enviou sinais. E assim, caríssimos, devemos nos lembrar, enquanto estamos vivos, ainda há tempo de nos salvarmos. Enquanto nós estamos vivos, nós possuímos todas as graças necessárias para chegar à salvação, pois Deus, por vontade antecedente, quer a nossa salvação, e Ele é bom e onipotente, e por isso mesmo devemos confiar nele, que Ele nos dará tudo aquilo que é necessário, ao preço do seu sangue para nos salvarmos. No entanto, se por nosso livre-arbítrio nós desprezarmos as graças, se nós desprezarmos o sangue derramado por nós no alto da cruz, então, por vontade consequente, Deus irá querer a nossa condenação por causa das nossas próprias escolhas. Pois bem, é claro, caríssimos, que a aparição de um anjo ou de uma estrela certamente não deixa de ser algo extraordinário, prova de que os pastores e aos magos a providência quis confiar graças ainda maiores. Em contrapartida, ouvimos também no Evangelho que a estrela guiou os magos até Jerusalém quando desapareceu, obrigando-os a interrogar os judeus sobre o nascimento do Salvador. Estes, por sua vez, após terem consultado as Escrituras, concluíram que ele deveria nascer em Belém de Judá. No entanto, os únicos a se dirigirem até o lugar do seu nascimento foram os reis magos e não os judeus. E ao comentar este episódio, Santo Agostinho nota que os judeus apenas conservavam os livros sagrados, porque enquanto permaneciam cegos para o seu sentido, foram os magos que deles receberam a instrução. Assim podemos facilmente concluir, meus caros, que a providência deu aos judeus, pela visita dos magos, a ocasião, ou melhor, a graça de renunciarem à sua cegueira e fazerem um ato de fé no Messias. Graça a esta que eles, em sua perfídia, preferiram rejeitar. Apesar disso, o evangelista acrescenta que Herodes simulou interesse em adorar o Messias, pedindo aos magos para retornarem após tê-lo encontrado, o que o torna ainda mais culpado, pois enquanto os judeus simplesmente não quiseram adorar, Herodes, por sua vez, quis assassinar Deus feito carne, quis cometer em primeiro lugar, o abominável crime do deicídio, que seria consumado 33 anos mais tarde pelos pérfidos judeus. Dito isso,
pouco a pouco o mistério da Epifania se desvenda para nós e se converte no mistério da ação da providência na história. Deus quer nos salvar e, para tanto, Ele nos dá sem cessar ao longo da nossa vida graças atuais para alcançarmos a nossa salvação. Mas se aos anjos e aos magos esta graça foi extraordinária, uma clara manifestação de Deus, para nós outros, esta manifestação é ordinária e se dá pela voz da nossa própria consciência, pela oração, pela pregação de nossa Santa Madre Igreja e de seus ministros sagrados, pelos exemplos e pela intercessão dos santos, e também pelo exemplo e pela intercessão do nosso próximo, e por toda e qualquer via de que a providência quiser se servir para nos alcançar a graça atual, como a consideração da beleza de uma igreja, pela consideração da inefável beleza do rito romano tradicional, ou então a própria leitura de bons livros católicos. Nesta festa da Epifania, meus caros conspícuos, devemos concluir que Deus também se manifesta ordinariamente a nós. Enquanto os magos viram a estrela e a seguiram, sonharam por inspiração divina e obedeceram, devemos pedir a mesma graça de executar fielmente com a vontade aquilo que nosso Senhor apresentar à nossa inteligência. Como diz a oração da pós-comunhão, alcançar com o espírito purificado os mistérios que nós celebramos. Afinal, caríssimos, se considerarmos que nosso Senhor se manifesta ordinariamente em nossa vida, dando-nos sempre graças atuais para alcançarmos a nossa salvação e crescermos na graça santificante, perderão importância para nós aparições não aprovadas pela Igreja, casos de exorcismo, pretensas profecias anônimas, ou então o simples desejo de receber dons extraordinários, como fazem inúmeros católicos contaminados pela heresia pentecostal. Porque além da curiosidade, vaidade e ilusões a que estamos expostos, procurando manifestações preternaturais ou sobrenaturais, que podem, inclusive, dizem os bons mestres da vida espiritual, valer uma própria possessão, esquecemos-nos de que são apenas as graças ordenadas à justificação da alma que realmente importam. E como a graça não se vê, devemos nos conformar à luz da fé, até que cheguemos, como diz a coleta da missa, a contemplar o esplendor da majestade divina. Não obstante, se é certo que nosso Senhor se manifesta ordinariamente a nós, dando-nos graças atuais em ordem à nossa salvação e santificação, podemos tirar deste princípio um certo consolo diante da crise sem precedentes pela qual a Santa Romana Igreja passa nas últimas décadas. Com efeito, porque são tão poucos os que buscam a Deus e se convertem, certamente não é por falta de graça, mas por falta do uso da inteligência e da vontade, visto que nosso Senhor não pode falar a uma sociedade animalesca, entregue às paixões, que obedece unicamente aos instintos e não à inteligência, que busca unicamente o prazer sensível imediato e não o bem elevado, sobrenatural. Podemos fazer
um experimento hipotético. Se saíssemos agora desta capela e consultássemos um cidadão qualquer de passagem à nossa frente, interrogando-o sobre o sentido da existência, sobre a brevidade dos prazeres e da posse de bens materiais, sobre a existência da verdade, da alma imortal ou da vida eterna, que reação este nosso hipotético interlocutor teria? Provavelmente uma reação de grande espanto, de choque, até mesmo de gagueira, sem saber exatamente o que dizer. Na melhor das hipóteses, podemos imaginar que daria uma belíssima, mas extremamente vazia e fútil resposta de autoajuda. Ou então, uma frase aleatória, motivacional, atribuída a algum escritor ou filósofo que não se encontra em lugar nenhum das obras desse filósofo ou escritor. Se há questões que não podem ser esquecidas ou preteridas, são justamente aquelas relacionadas à finalidade da nossa existência. O que cargas d'água nós estamos fazendo aqui? O que vai acontecer depois da morte? Agora, se perguntássemos sobre qualquer outro assunto, desde a localização de um endereço, ou sobre a atuação da seleção, ou eventualmente a opinião sobre o atual governo, exceto possíveis acessos de ira e raiva, dificilmente haveria surpresa, e ainda estaríamos sujeitos a toda uma conferência ou textão a respeito do assunto. O que mostra o quão grave é a crise atual. Afinal, nossos contemporâneos e conterrâneos se arriscam a viver dia após dia sem se interrogarem sobre aquilo que há de mais importante, que é o sentido da vida. O que estamos fazendo aqui? De forma que a vida se torna cada vez mais um fardo insuportável, já que naturalmente possui tribulações, e essas serão vividas sem nenhum sentido. Para estes indivíduos, cada tribulação é um sofrimento inexplicável, banal, e que não parece levar a nada, senão ao próprio sofrimento. E podemos ainda ver aí a razão pela qual a nossa sociedade dá tanto valor aos animais, ou até dá mais valor aos animais do que aos seres humanos, porque nossos contemporâneos, no fim das contas, se esqueceram que possuem uma alma imortal e acabam, no fim das contas, por viver como animais, e mais especificamente como porcos, indo atrás unicamente dos prazeres no chiqueiro desta sociedade apóstata em que vivemos, e são incapazes de olhar para a eternidade, assim como são os suínos incapazes de olhar para cima, para o céu. E é assim, meus caros, é por essa razão que nós católicos não podemos aceitar em hipótese alguma a solução proposta por pseudo-eruditos deste século XIX, quando surgiram os primeiros estudos de religião comparada,
e a tentativa de se encontrar a seiva comum entre todas as religiões, aquilo que chama-se de unidade transcendental das religiões, teoria herética muito em voga atualmente no Brasil, sobretudo entre os meios ditos conservadores ou então de direita. Com efeito, os limites geográficos da religião católica, desde os seus primórdios, ou a apostasia moderna, não são a prova de que devemos encontrar religiões paralelas pelas quais também seria possível o acesso à salvação, uma vez que a maior parte dos homens não ouviu falar de Nosso Senhor. Esta doutrina é própria do pai da mentira, é uma doutrina propriamente satânica e propriamente do anticristo. O mistério da Epifania, meus caros, mostra que Deus se revela, mas enquanto um Herodes quis matar o Messias, 3 reis vieram de muito longe para adorá-lo. Enquanto os pastores, em sua simplicidade, ouvem os anjos, os pérfidos judeus, em seu orgulho, não cumprem as Escrituras e dão o primeiro passo para, 33 anos mais tarde, cometer o abominável deicídio. A ação da providência não deixará de ser para nós, meus caros, um mistério insondável. Porém, se o homem não quer ouvir a voz de Deus na inteligência, não culpemos o menino Jesus por não ter se manifestado com poder e majestade em sua primeira vinda. Ele está aqui, junto de nós, não somente pela graça, não somente pelas imagens, por esse menino Jesus diante de nós, acima do sacrário, mas Ele está realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade, sendo Deus conosco até o fim dos tempos, não somente em sua presença real na Eucaristia, mas pelo seu sacrifício da cruz, renovado todos os dias sobre nossos altares. Não culpemos o menino Jesus, mas peçamos perdão por passarmos tantos anos até o presente dia, velando os olhos como os judeus, diante da fulgurante luz da verdade revelada, e permanecendo com os corações duros e revoltosos diante das graças que nós recebemos todos os dias, em todos os momentos, para que possamos contemplar a verdade e converter os nossos corações para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.